Apresentação, professor Luiz Roberto Cunha, com a difícil tarefa de falar por que a gente chegou onde a gente chegou. Permanecer aqui para poder ver, né? Isso. Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer ao Paulo o convite. Na verdade, o Paulo, segundo os meus amigos e companheiros da PUC, é uma pessoa de grande importância para nós. Então, quando veio a sugestão dos meus amigos da PUC, não é, de que eu pudesse participar daqui, eu aceitei com o maior prazer, até pela uma retribuição ao que o Paulo faz para nós lá na PUC. Deixa eu falar rapidamente de mim, não é bom falar em causa própria, mas só lembrar o seguinte: eu sou professor do Departamento de Economia da PUC, mas sou também decano da área de Ciências Sociais na PUC. A PUC é uma organização não lucrativa, não é, onde a reitoria é composta, né, por um jesuíta, reitor, o vice-reitor geral jesuíta, depois todos os vice-reitores, né, são leigos, professores, e os decanos são professores, e os decanos têm uma participação muito intensa na gestão da universidade. E eu sou o decano dos decanos. Eu estou já no meu... tive um período de 5 mandatos, são de 2 anos, de 80 até 90, depois fui vice-reitor administrativo e financeiro por 2 anos e pouco, tinha sido 1 ano na década de 80, e estou na minha segunda encarnação, como eu brinco, deve ser para chatear os padres, na minha segunda encarnação eu já estou indo para 10 anos de decano, então eu tenho uma larga experiência na universidade. Eu tive 3 passagens pelo setor público. Na década de 70, trabalhei no governo Geisel, com o ministro Mário Henrique Simons, no Ministério da Fazenda. Depois fiquei ainda mais 6 meses no início do governo Figueiredo, quando depois o Simonsen saiu. Voltei para limpar meu currículo, isso eu brinco com os meus alunos, que eu tinha trabalhado no regime militar, jovem ainda. Voltei na redemocratização, no governo Sarney. Fiz a segunda vez a mesma besteira na vida, controlei preços, já tinha controlado preços. Não é? Isso fazia-se no Brasil naquela época, não é? E fez também, não é? Nos planos de estabilização. No plano cruzado, eu estava sentado em cima dos preços e achei que os preços iam me expulsar e pulei fora antes que eles me expulsassem de vez. E depois, para completar a minha experiência pública, eu fui 2 anos subsecretário de Planejamento, depois de Fazenda, no governo do Rio de Janeiro. No meados da década de 80, eu não citarei o governo, porque não preciso. Bom, e tenho uma razoável experiência de falar sobre o que vamos falar aí, que é de onde viemos, não é, para onde vamos, com algumas observações sobre a reforma da Previdência e crise fiscal dos Estados, que acho que essas são 2 das questões mais relevantes hoje em dia, sob o ponto de vista dos cenários, se a gente fica mais ou menos otimista em relação aos nossos cenários. Eu acho que eu estou tocando isso errado. Estou. Eu sou Roberto Cunha. Eu costumo fazer palestras em que eu começo com esse gráfico, mas eu não digo que isso é a evolução da inflação, do índice geral de preços, disponibilidade interna da Fundação Getúlio Vargas, desde 1944 até 2010. Isso podia vir até agora, mas não é? Eu costumo apresentar esse gráfico quando falo para plateias menos qualificadas como a nossa hoje em dia aqui, mostrando isso aqui, dizendo que isso aqui é o eletrocardiograma de um doente terminal. Eu não digo aqui quais são esses choque petróleo, segundo choque, cruzado, Brest-Verão, color 1, color 2, eu digo sempre, eu boto esse gráfico azulzinho, diz que é um eletrocardiograma de um doente terminal, e as pessoas, em geral, dizem, claro, olha aqui, ele morreu aqui, ele estava, ele estava morto aqui, ele morreu 2 vezes, ele estava morto aqui, e depois morreu de novo, aí depois eu digo, não, ao contrário, quer dizer, ele morreu quando ele teve esses choques aqui, não é, o médico aqui dando aqueles choques para ele ver. Isto é o Brasil. Então, para aqueles jovens, aqui há muitos jovens que não viveram isso, não é? Em 1964, não é, quando os militares assumiram o poder, não é, se a gente projetasse a inflação do primeiro trimestre, não é, o golpe foi em março, ou 31 de março ou 1º de abril, depende da visão, a inflação projetada no ano iria a 100% ao ano. A ausência de qualquer mecanismo de proteção da sociedade, mesmo dos governos, mesmo do capital, a uma inflação de 100% ao ano, num país como o nosso, era destrutiva. Não é? A sociedade estava totalmente destruída. Agora, o que é interessante,
desculpem mais uma vez, eu sou ruim dessas coisas. O que é interessante é de que quando, às vésperas do presidente Collor assumir o seu mandato, ou seja, os militares tinham largado aqui em 80 e poucos, a inflação chegou a quase 100% ao mês. Isso aqui, senhores e senhoras, 80 e poucos por cento foi a inflação no mês. Ou seja, isso aqui é uma desgraça longa. E, como eu vou dizer mais à frente, depois a gente teve toda essa sucessão de planos fracassados até o Plano Real, e o Plano Real realmente conseguiu fazer com que o doente não morresse, mas você tivesse, do ponto de vista desta variável, que é chave sobre qualquer, e a gente vai talvez entender um pouquinho mais isso na apresentação, sobre qualquer visão da economia, a inflação é uma variável fundamental, nós passamos uma coisa normal, quando as vésperas ali, quando o Plano Real, que estava usando o câmbio para sustentar um pouco a estabilidade, teve que desvalorizar, uma desvalorização entre o primeiro e o segundo mandato do Fernando Henrique, dramática, a inflação subiu um pouquinho, mas depois voltou. Aqui é quando o Lula assumiu, e antes dele fazer, mesmo depois da carta aos brasileiros, que ele disse que ele ia ser comportadinho, que ia cumprir mais ou menos a coisa certa, mas também houve uma desvalorização forte, mas você vai indo por aí. Então, isso mostra um pouco da coisa importante. Por isso, eu digo que, desde o Plano Real, em 94, e ao longo dos governos Fernando Henrique I e II e Lula I, tivemos mudanças significativas nas áreas econômica e social, mas não tivemos mudanças na política. Temos aqui pessoas mais do que eu qualificadas de falar sobre política, mas, efetivamente, não estou tirando a responsabilidade da economia, mas eu sou um professor que digo aos meus alunos, no início do curso na PUC, dou aula desde 1970 e algumas coisas, principalmente aulas básicas sobre economia brasileira, eu digo aos meus alunos de que, e tive isso de experiência própria, que não adianta você ter as mais brilhantes ideias como economista, porque, na verdade, o ministro da Fazenda, o assessor, ele está dentro de um governo que é político, e a política, para o bem ou para o mal, é muito mais importante do que a economia. Muito bem. Então, desde não tivemos mudança na política. Até 94, e a gente viu isso aqui, mais de 30 anos de indexação, inflação elevada, o ajuste fiscal não era um tema relevante. Isso é uma coisa importante para lembrar o seguinte, nós economistas, inventamos no Brasil, lá nos anos 65, 66, um negócio chamado indexação. Alguns países do mundo tiveram alguma coisa semelhante, mas nunca, e aliás, nunca na história, havia um presidente que costumava dizer isso muito, a gente teve um processo tão longo de indexação. O ex-ministro Roberto Campos, que foi um dos inventores do processo de indexação, a indexação era simplesmente isso, você tinha todos os preços da economia, de uma forma ou de outra, eram reajustados pela inflação passada. Claro que os salários tinham um reajuste mais defasado, perdiam muito, claro que os ativos financeiros tinham um reajuste mais frequente, com isso mantinham o seu valor real, e claro, e essa é a coisa importante, aqui a indexação dos tributos, fazia com que o Estado brasileiro, federal, estadual, municipal, fosse o grande beneficiário, junto com a aplicação financeira, junto com o capital do processo inflacionário. E acho que é por isso que levamos tantos anos para acabar com a inflação, porque, de fato, quem manda no país, o Estado e o capital, não sofriam tanto quanto quem não manda, que é o salário. Mas o salário, isso é menos importante. Muito bem, a indexação de tributos. A indexação de tributos e perda real das rendas não indexadas garantiu o ajuste fiscal. Isso é uma coisa muito importante, quer dizer, essa discussão, a mais relevante e a principal discussão para a sociedade hoje, que chama-se ajuste fiscal, não é uma brincadeira de economista. O economista não faz isso por ser maldoso, nem por ser menos a favor do desenvolvimento ou mais a favor do desenvolvimento. É claro do que eu vou tentar explicar aqui, isso é uma questão real. Por quê? Porque na época da inflação, isso não era um problema. E não era um problema, eu fiz até um artigo recente, mandei até para o Paulo explicando como é que era o governo do Estado no ano de 1989, quando eu, como subsecretário de Fazenda, sentei em cima do Tesouro, e todo dia abri o caixa, via o que tinha sobrado da rolagem da dívida. Os salários já estavam pagos e perdiam para a inflação, mas as pessoas naquela época talvez não percebessem isso com tanta clareza, porque a inflação era alta, e eu tinha 3 prioridades. Eu abri o caixa, já tinha pago o salário, já tinha rolado a dívida, e aí eu tinha 3 prioridades. Eram a merenda das crianças, a gasolina da polícia e a comida dos presos. Na época, o governo... Nessa linha, e a comida dos presos era a única que eu, às vezes, tinha que explicar, porque a comida das crianças, merenda das crianças, ninguém me perguntava por quê, todo mundo sabia que sem merenda, com merenda da escola, muitas vezes já não é
a qualidade necessária para se formarem futuros cidadãos, como hoje ouvimos de manhã, lembrando sempre isso. A gasolina da polícia, não é, rodando, já não é essas coisas, se não rodar, a coisa é pior. A comida dos presos, isso foi antes de Carandiru, eu explicava que haviam me explicado o pessoal da parte penitenciária que a rebelião no presídio, ela tem, em geral, o seu começo com a comida estragada, isso ajuda, não é, a juntar as facções, e Carandiru veio depois. Quando a polícia entra, é uma tragédia para qualquer governo e para a sociedade, não é o que ocorreu lá no Carandiru. Então, eu explicava essas coisas. Me lembro, na época, tinha se criado no Rio de Janeiro uma Secretaria de Ciência e Tecnologia, o secretário e o subsecretário ficaram muito zangados comigo, porque eu não liberava recursos, mas eu não tinha recursos. Passados 6 meses, não é, no governo do Estado, e aí a gente pode até lembrar disso aqui, veio, não é, o Plano Verão aqui. Foi no dia 15 de fevereiro, se não me engano. Eu tinha tirado as férias em janeiro, quando estava fora e longe de jornais, quando eu li o jornal, não é, que tinha tido Plano Verão, eu disse, agora eu não tenho mais nem a merenda das crianças, nem a gasolina da polícia, nem a comida dos presos, é melhor ir embora, porque, de fato, só para me chatear com o governador, não dá, e fui embora. Também depois fui embora aqui do Plano Cruzado, já tinha ido embora do Plano Cruzado, porque achei que aquilo ia dar problema. Então, eu tenho pelo menos uma experiência de ver os problemas antes deles acontecerem e tentar me livrar deles. Brincadeira. Bom, então, isso eu acho que é muito importante. Após a estabilização, a dívida interna substitui a dívida externa como fator de desequilíbrio macroeconômico. O ministro Marcílio está aqui, eu não vou, não é, citá-lo mais do que o necessário, porque ele merece todas as excelentes citações, vou citá-lo mais adiante especificamente, não é? Mas aqui é só para lembrar, quer dizer, não é? Neste período, não é, a dívida interna ela era monetizada. Isso significa o quê? Você não precisa pagar a dívida. Não é? Quando algum aluno me pergunta assim, mas, professor, eu li que no Japão a dívida interna é 130% do PIB, e aqui no Brasil é só 70%, já é, mas lá no Japão, com juros zero, não é? O japonês empresta ao governo por 30 anos. Aqui no Brasil, com juros real de 10%, como nós já tivemos, agora está caindo um pouco, não é o mercado, só um instantinho, somos todos nós que temos algum tipo de dinheiro no banco. Não vamos ficar com essa coisa meio assim de que o mercado, não. Qualquer um que tem uma caderneta de poupança é parte do mercado, porque você é financiado, você financia a dívida pública e você é remunerado por ela, não é? Que se exigem juros reais altos e prazos, não é? Em alguns momentos, no meu momento lá na década de 80, a rolagem era diária, não é? Então, é só para lembrar que você substitui. A dívida externa era o nosso grande problema. Toda vez que havia uma crise externa, dramaticamente o país entrava em convulsão. Nos anos 80, não é, o ministro Delfim Neto, não é, na sua segunda vez que ele foi ministro no governo Figueiredo, não é, foi dramático o que você teve com dívida externa. Então, esse aqui é o ponto, a fonte de desequilíbrio macroeconômico mudou. Após a estabilização, o aumento contínuo da carga tributária, tem um negócio chamado aumento contínuo da carga tributária. Não é? Ele evita o desajuste fiscal. Mas os governos não enfrentaram o desafio das reformas estruturais. Não estou vendendo aqui reformas, estou tentando explicar de onde viemos para onde vamos. Não é? A dívida interna bruta cresce acentuadamente. 2 gráficozinhos, porque gráfico não é mais do que explícito. Né? Isso aqui está tirado, aliás, deixa eu só explicar, todos os meus quadrinhos não são de lavra própria, pode ter um ou outro, porque na natureza nada cria, tudo se transforma, e eu, obviamente, sou um grande coletador de informações que estão divulgadas. Esse aqui é do Zé Roberto Afonso, um grande economista, especialista em contas públicas. Isso aqui começa em 1947, viu? 47, a carga tributária brasileira era um país diferente, a estrutura de gastos era diferente, era bem baixinha, né? Aí você está aqui, mais ou menos aqui na década de 60, faz uma reforma, ganha-se bastante em termos de tributos, mas o que é importante mostrar é que, de fato, né, nos últimos anos, né, você substitui, de fato, o ajuste fiscal com uma dívida interna que eu já vou mostrar crescente, por aumento de tributação. Claro, bateu aqui num nível, aqui nos anos 2007, 2008, bateu já num nível que a sociedade não aguenta mais, não é, ter não é, serviços de não é, Botsuana ou alguma coisa dessas africanas, não é, com carga tributária norueguesa. Não é? Então, essa é um pouco a história nossa. Aqui, no período da inflação alta, vocês vejam que aí a carga tributária não precisava aumentar muito, que a inflação resolveu o problema. Depois, começa aqui em 94, exatamente a estabilização, você passa a crescer. Isto é gráfico
verdadeiro. Aqui eu não estou inventando nada, é só para as pessoas entenderem que economia não é uma coisa que, com números, você demonstra um pouco da realidade. E, claro, que a dívida interna, não é, ela vai, não é, principalmente a partir aqui de de janeiro de 2014, aqui depois a gente vai ver um gráfico muito interessante das pedaladas, não é, do governo Dilma, ela vai explodindo. Como dívida é para ser rolada e não paga, não é? Eu tenho um ex-aluno que está no mercado, dizendo, professor, só escreva sempre, diga sempre isso, que isso é uma coisa muito importante. Claro, mas você tem que ter confiança de que você não vai ter a insolvência lá na frente. E, por isso, você acaba pagando um preço alto. Essa é uma das explicações, não é a única, para o conundro dos juros brasileiros. É de que, na verdade, as pessoas, não é, querem... Porque há um risco enorme de você ter uma insolvência, né? Então, acho que esses dois gráficos são muito significativos, a apresentação ficará para vocês. Esse gráfico, acho que é meu, nem sei, mas quando não for meu, eu aviso. Rapidamente, uma ideia do que nós passamos, né? E vai ser muito rápido. O Fernando Henrique, eu resumiria estabilidade e ajuste estrutural. O Lula 1 é o Lula pragmático, não, o Lula é pragmático, o Lula 1 e o 2. Na estabilidade com inclusão social e crescimento via consumo, aí é que ficou um pouco pendente, que você ficou só com uma perna. A Dilma, para se contrapor ao pragmático, sendo elegante, me parece a Dilma 1 dogmática. Nova matriz econômica, isso é uma invenção, dizem que os economistas da PUC criticam os economistas de Campinas, porque inventaram uma nova matriz. Não, é que não deu certo, então, intervencionismo. Não é? Dilma 2 é o cavalo de pau e as pedaladas. O cavalo de pau foi aquela mudança que ela fez dramática, não é, da política econômica, escolhendo um liberal, um economista com visões, não é, que não eram as visões dela, para ser o ministro da Fazenda. Eu já vou explicar por quê. O ministro Marcílio é um dos culpados disso, não é? Depois eu vou dizer por quê. E Temer eu chamaria de incertezas e oportunidades, não é? Porque acho que isso é mais ou menos onde nós estamos. Resumindo, Fernando Henrique, muito rapidamente, Fernando Henrique são 3 períodos que eu acho importantes, 95 a 98, âncora cambial, era aquilo que fazia a inflação ficar baixa, porque você, na verdade, tinha o câmbio segurando, quando soltou o câmbio em 99, a inflação disparou, não é? Crises externas, isso não é desculpa, mas, de fato, não é? Nós tivemos México em 94, início de 95, Ásia, Rússia, depois uma Argentina, que ainda ficou em crise, isso atrapalhou bastante, e o ajuste estrutural foi incompleto. Eu tenho um artigo de jornal das vésperas do Plano Real, eu, nessa época, escrevia de vez em quando os artigos no Estado de São Paulo, em que eu explicava didaticamente o que era o Plano Real. Eu dizia que a primeira fase era fazer um ajuste fiscal preliminar, a segunda fase é fazer a chamada superindexação da economia, não vou entrar nos detalhes, mas não é, o Plano Real aprendeu com os erros passados e corrigiu os erros e superindexou a economia, e o terceiro era o ajuste estrutural de longo prazo. E lá falava-se reforma da Previdência, reforma tributária, reforma do setor público, séria reforma. Fernando Henrique não teve capacidade política, não é, de fazer isso, Lula 1 não teve capacidade política, Lula 2 não teve, Dilma... E agora nós vamos ter que fazer isso em algum momento, ou não é, teremos problemas. Fernando Henrique, em 99, teve a crise da desvalorização, e aí instituiu-se o tal do tripé macroeconômico, que não é maldade de economista da PUC, mas é o câmbio flutuante, nunca muito flutuante, mas pelo menos o câmbio não era o fixo lá do Gustavo Franco, que era o responsável por segurar o câmbio, mas para segurar a capacidade de você sair de uma economia com inflação muito alta para uma economia de inflação baixa, metas de inflação, um sistema que existe até hoje, um sistema que existe no mundo, e o tal do ajuste fiscal, que com a lei de responsabilidade fiscal foi o seu grande ponto. Não quero entrar em muitos detalhes do Fernando Henrique II, mas em 2001, quando você já tinha feito um trabalho de resolver os problemas que você tinha gerado para poder estabilizar, você ia começar a crescer, houve uma imprevisibilidade dos economistas, e aqui eu acho que os economistas tiveram uma certa razão, porque a necessária preocupação, dado que as reformas não tinham evoluído com o ajuste fiscal, fez com que se descuidasse de uma coisa em que os engenheiros, não é, e vários aqui são engenheiros, lembravam, de que você precisava investir mais na área energética, não é? E surgiu a crise de energia, porque já havia uma redução significativa, né, dos reservatórios, coisa que tivemos de novo agora, mas aí as termoelétricas, que custam caro, já tinham sido forçadas, e ali o governo Fernando Henrique II acabou, e ainda teve o 9/11 logo depois, que ainda acabou mais ainda com a crise do mundo. Isso não é desculpa para dizer que o segundo mandato de Fernando Henrique foi um certo fracasso, mas é para justificar o que aconteceu. Bom, passado
por essa coisa histórica, vamos para o que nos importa mais, que é Lula, estabilidade com inclusão social, crescimento via consumo. Eu resumo em algumas coisas. Primeiro, expansão do crédito, eu vou mostrar os dados, são impressionantes. Segundo, aumento do salário mínimo real, impressionante. Terceira, bonança externa, que não é de nossa lavra, mas é o mundo nos ajudando. Lula surfou na maionese e Dilma não surfou na maionese, isso justifica parte dos problemas, e eu vou mostrar por quê. O resultado foi aquele, o upgrade das agências de risco e a imprensa internacional enfatizando o sucesso do modelo. Não é? Tínhamos, assim, encontrado a fórmula mágica de resolver o problema de um país subdesenvolvido ou emergente, não é? Com péssima distribuição de renda, não é? E que estávamos encontrando, tínhamos tido uma transição democrática fantástica, não é? Um intelectual paulista para o trabalhador, o operário, não é? O mundo todo olhava para o Brasil com muita esperança, e nós também. Tá? Só para olhar aqui os números, isso aí é números também, isso é Banco Central, tá? Isso é tirado de um relatório do Banco Central, isso é crédito em relação ao PIB. Quando a inflação era alta, não existia crédito, porque ninguém empresta, mesmo com correção monetária, o volume era pequeno. Então, não vale a pena olhar os dados do passado, mas vale a pena olhar que, em 2001, logo quando Lula assume, eram 25,6%, isso cresce. 2005, 2008, 25%, crescimento médio de saldo nominal, e 2009, 2016, mais 12%, chega a 50 e tantos por cento do PIB, o que é um número correto. Não é? Claro que aqui tem uma atuação forte dos bancos estatais, principalmente Caixa Econômica, Banco do Brasil e BNDES, depois a gente vai ver uns dados um pouco sobre isso, mas esse é a primeira parte do milagre. Não é? Você dá crédito, a inflação é baixa, você pode dar crédito, as pessoas tomam crédito, as pessoas de renda mais baixa, não é quem lida com isso, vocês de várias organizações lidam com isso, o que a pessoa olha é saber na loja em quantas prestações, se a prestação cabe no bolso. Se eu posso comprar isso aqui em 30 prestações, né, de 10 pratas, eu vou comprar, os juros ali embutidos é absurdo, mas as pessoas buscam atender aos seus desejos e necessidades. Aliás, a primeira coisa que a gente ensina numa aula de introdução à economia é de que a economia é a ciência da escassez. De um lado, você tem desejos e necessidades que tendem a ser ilimitados, do outro lado, você tem fatores de produção que são limitados por definição. Por isso é que o economista não é um agente do mal, ele apenas diz que você tem que equilibrar essa questão básica da escassez. Outro dia eu expliquei isso para o meu neto único, de 8 anos de idade, levando ele para a escola, porque eu vou dar lições de economia, ele aos pouquinhos, toda segunda-feira, quando leva ele para a escola, e ele gostou, disse assim, vovô, entendi, escassez, gostei dessa. Vamos lá. Agora nós vamos para a segunda perna. Este é a evolução do salário mínimo real no Brasil. Vejam que nós partimos aqui, o dado é um dado do IPEA Data, né, de Fernando Henrique, 95, há crescimento real, baixo aqui em 99, com a desvalorização cambial, obviamente, você tem uma perda, não é? Comparando isso em termos reais, deflacionados pelo INPC, mas você teve uma perda, e depois vocês vejam que há sempre um crescimento. Essa é uma mudança importante. Não é? Eu vou falar um pouquinho lá, quando falo um pouco de inflação, eu acho que isso é importante, a melhora do poder de compra da sociedade, o uso do mercado interno da baleia, não é, que foi citado aqui de manhã, é fundamental, outros países não têm condições disso. Agora, isso também tem um pequeno problema. Uma boa parte dos benefícios da Previdência Social estão vinculados ao salário mínimo. Então, isso, não é? Economista tem que lembrar o seguinte, talvez eu não sou monetarista, jamais serei, já controlei preço 2 vezes na vida, mas o grande economista monetarista chamado Milton Friedman tem a melhor frase que existe para a economia: não existe almoço de graça. Né? Sempre você vai pagar a conta de alguma forma, e a conta deste lado, quando é feito dessa forma, principalmente quando você indexa o aumento do salário mínimo de um ano à inflação do ano, mais o crescimento do PIB, é de que isso aqui tem uma pressão sobre os gastos previdenciários muito alta. E a terceira, que não é de nossa lavra, é o que o mundo nos deu de presente, não é? E exatamente é o período aqui, vai desde 99, vocês vejam, isso é termo de troca, desculpem, é preço de exportação sobre preço de importação, tá? P de exportação sobre P de importação, no outro gráfico tinha isso. Vejam a maravilha, não é, do período que pegamos aí após a crise, 2009, não é? Mas se vocês olharem aqui, se traçarem aqui uma reta, Lula surfou na maionese, não é? E Dilma, de fato, que entrou por aqui, pegou, de fato, uma rebordosa, embora não é, você estivesse em níveis médios bem acima do período lá de trás, tá? E ela, de fato, agora já está subindo de novo, esse dado é até maio de 2016, está subindo um pouquinho mais. O mundo aí, os chineses não quebraram de vez, ao contrário, são os mais
espertos e inteligentes, mas, de qualquer forma, não dá para reduzir o modelo chinês, porque não é, lá o Estado é soberano, mas o capitalismo é selvagem. Né? É um modelo difícil da gente reproduzir, mas com a sabedoria chinesa milenar, eles têm condições de manter aqueles não sei quantos bilhões de pessoas gradualmente sendo incorporados à economia de mercado, e gradual, porque se mexer muito, a coisa entorna. Né? Então, vejam que esse é o milagre do período. O PIB, isso é o dado do IBGE, né, do crescimento anual do PIB, das contas nacionais. Vocês vejam que é um período de crescimento extremamente forte do consumo, que a economia era baseada no consumo, então temos aqui crescimento. Claro que agora nós tivemos aqui, 2015, 2016, já a volta. Por outro lado, lembrem-se que economia é consumo e investimento. Né? Quando você consome demais, você investe de menos. Né? Então, o investimento, mesmo num ano bom, como foi o ano de 2010, mas é porque você tinha tido um ano negativo, e aí você acaba tendo um efeito estatístico aqui, mas vejam a queda brutal, né, do investimento. Sem investimento, não existe crescimento no futuro. E esse é um pouco o erro do modelo, muito baseado só no consumo. Né? Quando se tenta manter, a gente vai falar na frente, emprego, aí gera-se subsídio e gera-se problema fiscal. A conta da economia é uma conta muito complicada. Né? Não, por isso é que os economistas têm algum valor de mercado. Não muito, mas tem algum. Essa é a taxa de desemprego. Essa é realmente também um lado muito importante. Eu vou depois falar um pouquinho sobre essa taxa, mas explicando muito rapidamente. Não é? Essa taxa é a taxa oficial, não é, do IBGE. Aqui, quando a gente fala aqui, quando eu pego aqui, isso aqui eu peguei, acho que é um dado do Bradesco, mas retropolada de 88 a 2013, é porque em 2013 você teve a introdução da PNAD contínua e você mudou da PNE, Pesquisa Mensal do Emprego, que só pegava nas 7, 8 grandes capitais. O colega do IPE me corrija se eu estiver muito errado, mas você acaba gerando essa taxa, e essa é a comparação internacional. E essa taxa de emprego, não é? Ou, no caso, aí, de desemprego, ela tem algumas distorções. Por exemplo, o subemprego não aparece aí, ele é muito grande no Brasil. Quando estamos conversando na hora do almoço, você te retira da força de trabalho da população economicamente ativa, que não é parte do numerador, do denominador, jovens que vão para o FIES, vão para a universidade. Quando a economia vai bem, pessoas não precisam, a mulher não precisa buscar um emprego, mesmo nas mais baixas, isso tudo acaba, digamos, melhorando artificialmente o resultado. Então, esse 7,3, essa taxa muito baixa ainda em 2014, ela é o que você tem para comparar, mas, de fato, eu diria que nunca foi tão baixa assim, e também agora também não é tão alta assim, porque você demora a voltar. Mas isso eu vou até tentar explicar um pouquinho no final, mas só para lembrar uma coisa que é muito clara, quando aqui era 6,8, no Rio de Janeiro, embora em 2014 você já tivesse um investimento da Olimpíada, era 4 e pouco, 3 e pouco, porque o Rio é a cidade com o maior número de aposentados e pensionistas do Brasil. Então, isso faz com que você tenha, no Rio de Janeiro, uma parte grande da população economicamente ativa que não é economicamente ativa, porque é aposentada e consome. Então, tem uns pequenos detalhes aí, mas eu não vou. Agora vem a coisa mais importante. Isso aí é Marcelo Neri, falamos dele, Fundação Getúlio Vargas, não é? Isso é no Banco Central. Isso, infelizmente, em 2014 era uma expectativa. Isso é a famosa mudança da nova classe C. Crescimento da renda e desemprego baixo, mais inflação baixa, a tal da nova classe média. E está em inglês, porque foi uma apresentação que o Banco Central fez para investidores externos. Não é? Eu não gosto da ideia de classe A, B, C, D e E. Acho isso é um pouco coisa, mas é o que se usa. Tá? O que é importante aqui, gente, é isso aqui. Em 2003, né, você tinha 66 milhões, em 2011 eram 105 milhões. Eu fiz uma consultoria nessa época aqui, 2012, 2013, para uma empresa estrangeira que tinha se associado a uma empresa nacional, e havia uma discussão societária, não vou dar o nome aos bois, mas... e era interessante que os estrangeiros a quem eu assessorava diziam assim, olha, o sócio nacional quer investir na Europa e na Ásia. Não, eu quero investir no Brasil porque 40 milhões de pessoas é a população da Espanha. Então, lá eu estou com o mercado estável. Aqui, vocês tiveram, em 7, 8 anos, um crescimento de consumidor de 40 milhões. E havia a expectativa de chegar a 118 milhões em 2014. Esse número, com essa metodologia, não tem sido apresentado, mas, obviamente, houve uma inversão. Isso é a grande mudança, esse é o grande sucesso. Acho que é uma coisa importante, do ponto de vista social, do ponto de vista da sociedade, é de que essas pessoas tomaram consciência
de que, de fato, elas tinham capacidade de consumir. Muitas vezes um consumo supérfluo, um consumo excessivo, muitas vezes se endividando, mas ganharam consciência do consumo, e isso é muito importante, porque isso também gera uma consciência de direitos, não é? E vou falar um pouquinho mais à frente usando essa referência. A distribuição de renda melhora, não é? Esse é o tal do coeficiente de Gini, que é muito usado. Aqui pega o período 85-88, estava em 0,6, quanto menor, melhor. É óbvio, não é, que a condição necessária para melhora na distribuição de renda é a estabilidade, né? Se você calcula o Gini lá na época da inflação, era até difícil calcular, era um absurdo a péssima distribuição de renda no Brasil. Quando começa a estabilidade, e aí você entra também com programas sociais, você tem essa condição fantástica, não é? Ainda mais quando tem crescimento, etc. Tá? Isso é realmente um sucesso do Brasil. Muito bem, aí veio o upgrade, né? Isso aqui é o investimento direto, tá? O investimento direto. O investimento direto, a gente vai depois olhar uma coisa mais detalhada, tem muito aplicação para a taxa de juros real alta que tem no Brasil, mas é como se contabiliza no Banco Central. Se você entra no Banco Central, ele tem até separado, intercompany e tal, mas olhando, aqui é o grande, a bandeirinha bonita lá, olha lá, 45 bi já tinha, depois vocês veem que mesmo a crise de 2009 derrubou fluxo de recursos no mundo, caiu para 26, depois, mesmo na crise, 2015 deu também 60 e tantos, agora eu não atualizei, desculpem, e aqui foi o grande sucesso e gerou aquela maravilhosa capa do Time, né? Do Economist, perdão. Né? Era o Ike subindo e o pobre coitado do Cristo, né? Que não tem nada a ver com isso. Eu já fiz essa apresentação para Dom Orani e para diversos bichos auxiliares e pedi desculpas, porque isso foi o Economist, né? Que botou isso aqui, o sucesso. O sucesso, vocês vejam que eu coloco aqui entre aspas, porque eu não sou bobo. Né? Brasil takes off. Né? Muito bem. Dilma, a nova matriz e intervencionismo. Bom, menor crescimento, razões várias, esgota, você investe pouco, tá? Começa a cair um pouco, maiores gastos públicos e desonerações. Desonerações foi todo aquele programa, não é? Eu acho que eu tenho algum dado aí disso, em que ela tenta sustentar o emprego, não é? Reduzindo impostos. Eu mexo muito com inflação, falo muito de inflação, sou até considerado uma pessoa que entende inflação, porque eu controlei preços lá atrás, eu aí comecei a entender um pouquinho mais mecanismo de informação de preço, etc. Mas eu me lembro bem, falando para os jornais, quando, em 2013, se não me engano, ela tinha anunciado que ela ia fazer a donação da carne no 1º de maio, ela ia anunciar bonito lá no 1º de maio. Aí, em março, abril, a inflação deu uma subida, por razões várias. Todo governo que diz que a inflação vai cair, ela acaba subindo, isso é sempre uma maldição. Simmons tinha um chuchu na vida dele, ou assim, outros. Agora a gente vai falar dela, ela agora até tem alguma consistência, mas também porque a alimentação está numa fase muito boa. Mas aqui foi muito interessante, porque ela antecipou, e eu tenho jornais da época guardados, tal, tudo isso, os empresários foram a Brasília, no Ministério da Fazenda, dizendo o seguinte, vem cá, ela tirou um dos impostos, lá, PIS, COFINS, da carne, mas eu não sei o que eu faço, porque dependendo de onde eu compro, qual é o meu fornecedor, eu não tenho e tal, ninguém sabia o que fazer, e, de fato, a carne ia cair, era um momento de sazonalidade interessante, a carne caiu, e caiu gastando tributos, gastando imposto, que ela ia cair mesmo, ela tinha subido por outros, não era a carne que tinha subido, ou seja, falta bastante de entender um pouco mais as coisas. Mas, de qualquer forma, isso gera deterioração das contas fiscais. Aí a gente vai mostrar isso depois. Intervenção nos preços para evitar a inflação mais alta, é o famoso redução de 15% na conta de energia elétrica, segundo os especialistas do setor, eu não sou, desorganizou brutalmente o setor de energia elétrica, que, diga-se de passagem, já tinha sofrido lá atrás, porque a privatização do período Fernando Henrique foi feita antes da crise de energia. Então, todos os bancos de investimento, quando fizeram as projeções de rentabilidade e coisas, trabalharam com um tipo de consumo que, com a crise de energia, o brasileiro mostrou que era perdulário, que gastava demais, e tanto o consumidor quanto a indústria reduziram fortemente o consumo, o setor já começou meio complicado lá atrás. Mas aqui deu uma desorganização grande, e depois a gente vai ver o resultado depois, quando teve que dar a compensação, um aumento, foi 25 aqui, desculpe, de queda, e depois tivemos um aumento em 2015 de 50% da energia elétrica. Redução forçada da Selic, perda de credibilidade do Banco Central, já vou mostrar o gráfico. O cenário externo menos favorável, maior dependência de investimento externo, rating da agente de risco. Aqui, na minha opinião, começa a bater na cabeça do governo a ideia do seguinte, poxa, aquele rating que nós conseguimos das agências de risco e o Cristo subindo,
Se bobear, nós vamos perder isso. E se nós perdemos isso, vamos perder financiamento externo, vamos ter um problema, porque, não é? Lembrem-se que já estava, o preço das commodities já estava caindo. Então, o governo começa a ficar muito nervoso em relação a isso. Não é? E eu vou explicar o que ele faz depois. Só para dar uma ideia de comparar a despesa pública, os dados são de 2015, do FMI. No Brasil, despesa pública, o dado do FMI, às vezes tem alguma diferença dos dados internos, 43%, as economias desenvolvidas, 39%, mercados emergentes, 32%, e baixa renda, 20%. Tudo bem, não é? A despesa é alta. Mas vamos olhar na receita? Ah, bom. Na carga tributária, Brasil, 33%, né? Economia desenvolvida, 36%, emergente, 27%. Então, nós temos, de fato, não é, problemas aqui. Estamos gastando mais do que conseguimos arrecadar. Não é? Isso é o déficit. Aqui é a taxa de juros. Isso não é, desculpem, um roller coaster num parque de diversões, não. Isso aqui é a taxa Selic, a taxa básica de juros, sobe, desce, agora está descendo. Aqui eu peguei isso também, acho que de um repórter do Bradesco, ele acha que vai dar em 8%, acho que vai dar 8,25%, mas não faz a menor diferença, 8 ou 8,25%. O importante foi essa queda aqui, na Dilma, ali, quando ela forçou demais, o Banco Central, que tem que ser, pelo menos, só design independente, não é? O Tombini acabou, e a coisa chegou num ponto que era insustentável. O problema, entendeu, é isto aqui, porque cai muito para subir depois demais. Isso, para o empresário, para a economia, isso é uma tragédia. Né? Já tinha havido aqui também, em 2008. Não é? Bom, Dilma 1. Não é? Altas alimentos. Aqui eu vou voltar a falar da coisa da classe C. Altas alimentos, pressão de preços, serviços. Queda da renda real, nova classe média afetada. Aqui tem um dado importante, eu acho que aqui eu tenho serviços. Ah, tem aqui os serviços. Tá? Eu tenho aqui, os serviços são o escurinho, tá? Isso é a variação em 12 meses acumulada. Vocês viram que serviços, lá em janeiro de 2006, estavam em torno de 7 e poucos por cento de variação em 12 meses. Você vê que ele se mantém, cai um pouquinho, se mantém bastante alto em termos de inflação. A alimentação tem aquelas fases de alta descida. Meu ponto aqui, voltando aqui nessa questão que eu cheguei a falar bastante nos jornais sobre isso, eu chamava de que essa era uma inflação boa. A inflação de serviços, para mim, é uma inflação boa, porque era exatamente o resultado, não é, desse maravilhoso resultado do crescimento dessa classe C. Por que era isso? E aí, Economic 101, né, oferta e procura. São duas coisas que valem em economia. A frase do Friedman, não existe almoço de graça, e Economia 101. Aí eu tenho que usar as mãos, e o economista tem que ter duas mãos, não existe economista com 3 mãos. Não é? Oferta e procura, não é? O preço é o ponto de encontro oferta e procura. Não é? Entenderam bem? Perdão. Não é? Economic 101. Quando, nesse período, não é, em que a classe C ascende, cresce, uma parte grande dos serviços na sociedade era prestado informalmente, e eu vou usar, não há nenhum machismo aqui nisso, pelo amor de Deus, não é, um exemplo de uma moça, não é, que morava numa comunidade, na periferia, e que tinha a habilidade de cortar o cabelo, fazer as unhas, e ela aumentava a oferta, não é, de fazer o cabelo, fazer as unhas, informalmente, com preço lá embaixo, ela, digamos, ajudava a segurar os preços dos serviços. Quando ela começa a ascender e ela sai e vai arranjar um emprego, talvez até num setor de serviço, numa ONG, ou numa área de tecnologia, ou na indústria, já estava perdendo um pouco de emprego, mas de qualquer forma vai, ela passa a não ser mais uma oferta de serviço, para ser uma demanda de serviços. No Economics 101, ou seja, a inflação de serviços era resultante, não é, da mudança estrutural da sociedade brasileira. Isso não pode ser uma inflação ruim, é uma inflação boa. Alguns colegas dizem, não, se falar de inflação boa, vai dar uma ideia para as pessoas que a inflação pode ser boa. Não, estou dizendo que, nos serviços, essa era uma inflação boa. Não é? Então, aí aconteceu uma coisa que esse gráfico mostra bem, quer dizer, alimentos já tinham subido aqui em 88, aqui com a desvalorização, etc. Mas aqui, exatamente em 2003, a coisa complicou, porque com a inflação mais alta, você começa a ter, aqui é a variação em 12 meses de serviço, mas a renda real começa a cair, porque você tem uma inflação mais alta, isso porque sobem alimentos, e alimentos batem no bolso. Então, eu acho, quer dizer, aqui é uma suposição não é mais sociológica, antropológica ou política, não é de que, de fato,
Não é? Isso leva... A classe média afetada é óbvio, porque ela começa a perder renda, aumento da incerteza. Os protestos de junho de 2013, não é? Maiores investimentos públicos, críticas ao modelo político, para mim, ali teve um impacto, exatamente o que eu falei, daquela parcela da sociedade que tinha ascendido socialmente, tinha entendido que podia consumir, e que, de fato, olhou, começou a ter responsabilidade, maior entendimento, não é? E olhou e disse assim, poxa, 20 centavos numa passagem de ônibus para um serviço porcaria, como é o serviço do Rio de Janeiro ou de São Paulo, eu vou protestar. Também eu que agora tive que fazer lá, acabar com o meu gato net, e agora estou pagando lá a TV, coisa que eu tive que também... Então, passa a ser uma discussão de maiores investimentos. De fato, que a sociedade, o que havia nas ruas, maiores investimentos públicos, para um governo que já não tinha mais capacidade de investir. Não é? Aí apavora. Acho que ali também houve crítica ao modelo político. Aí, uma vez, conversando... Não, mas não havia nenhum cartaz que era uma reforma política. Isso é óbvio que ninguém vai para a rua com cartaz. Mas estava já ali latente de que havia uma certa insatisfação. Lembram que o Congresso foi invadido, o pessoal subiu em cima e tal, tudo isso. Tal. Bom, a imprensa estrangeira, né, fala do fracasso e o pobre coitado do Cristo. Né, não, aqui são os dados. O Cristo desabou. Pobre coitado. Né, o Cristo foi de cabeça abaixo ali, os padres ficaram preocupados com essa, o bispo foi preocupado com essa fracasso do modelo. Aqui eu botei só um pouco o PIB, mas não... Bom, aí vem Dilma II. Né? Eu não vou discutir aqui política, mas eu assisti os programas. Né? Ela dizia que ia ficar tudo igual, que estava tudo bem. Isso eu ouvi. Aí eu digo assim, bom, vamos tentar analisar isso. Com duas crises, e aí entra o ministro Marcílio, com duas crises, econômica e política, ou três, porque a Lava Jato já estava correndo, né, tentando evitar o downgrade, porque tudo foi a psicologia do downgrade. Ah, mas agentes de risco erram, mas era a Dilma, é a mesma Dilma que está aí hoje. Eu não consigo ver duas Dilmas, como às vezes alguns tentam dizer. Não, a Dilma escolheu o Levi, e a Dilma fez uma opção. E como dizem, eu nunca conversei com ela, que ela é muito assertiva, para não dizer outra coisa, né, dogmática, né, ela aí, né, lembraram o ministro Marcílio. Né, para evitar o downgrade, Dilma muda a política econômica. Qual foi a sugestão que um guru dela disse? Olha aqui, você tem duas ou três que vai administrar, blinda a economia. A economia tem que ser blindada. Lá no Collor, o ministro Marcílio blindou a economia naqueles meses do impeachment. Vai que você tem aí um processo de... blinda a economia. Ela escolheu o Levi, um excelente economista, pessoa extremamente competente, mas que, obviamente, não é o ministro Marcílio. Então, isso resume bem o Levi, não é o ministro Marcílio. E o Levi, que tinha trabalhado com o Palocci, tinha sido secretário de Tesouro do Palocci, tinha ajudado naquele sucesso lá, o Palocci como ministro da Fazenda e tal, o Levi achou que podia fazer a mesma coisa, vamos consertar o que está errado. E ele consertou, em parte, eu vou depois mostrar para vocês, na questão básica do impeachment, como ele consertou o que estava errado. E botou como ministro da Fazenda, do Planejamento, o Nelson Barbosa, que depois, quando o Levi saiu, virou ministro da Fazenda. O Nelson Barbosa é um economista que eu já assisti 2 vezes apresentações dele, é um economista do FRJ, é um economista desenvolvimentista, é um economista com uma visão que não é a nossa PUC, mas ele é um sujeito que é economista. Então, ele sabe exatamente o problema fiscal, vi apresentações dele para grupos de economistas que não eram da visão dele, e ele, você podia discordar na ênfase, você podia discordar em algumas medidas, mas ele tinha uma proposta de teto de gasto, ninguém fala nisso, porque eu acho que não é, tem muita coisa para falar, os jornais acabam se dedicando muito mais a essas discussões aí, que são sérias, mas que às vezes cansam. Não é? Ele dizia que tinha que fazer reforma da Previdência, você pode dizer que a proposta dele talvez não fosse... Tudo bem, aliás, essa proposta original lá que o governo fez já mudou bastante para poder passar. Então, aqui a gente teve... Bom, a primeira coisa que o Levi fez foi corrigir os preços administrados, elevou a inflação, e a popularidade da presidente, que já estava mal, foi... E, obviamente, o downgrade ocorreu. Não é? A energia está aqui, olha aqui. Olha lá, isso é o IPCA, né? Lembrem-se que o IPCA, já no período Dilma, já correu. Isso aqui é o tal do centro da meta, 4,5, aqui é 2 pontos abaixo, que é 2 pontos acima. Claro que aqui foi a desvalorização lá de 2002, mas vejam que depois, gradualmente, você chegou. Aqui, 2006, foi um ano excepcionalmente positivo, a alimentação ajudou, como está ajudando agora e tal, tudo isso, que a economia crescia. Depois você tem a quedazinha de 2009, que é pequena, aí por causa da crise, mas vejam que
Na Dilma, você sempre teve, apesar daqueles juros altos, aqueles juros baixos, blá, 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 você sempre teve lá no limite superior. Isso é bom ou é ruim? Não, isso é perigoso só. Né? Aqui, o Levi. Ah, sim, e 2013 foi 5,9, porque reduziu a energia, senão teria passado de 6, mas né, já tinha chegado aqui a 6,5, que era o limite, teria passado de 6,5 com a energia. Isso aqui já foi uma, em 2013, perdão, já foi uma certa ajustada aqui, para evitar, porque aí tem que escrever uma carta, desgasta o governo, o FMI fala, essas paranoias todas. 2015, o Levi corrigiu e foi para 10,7, 6,3. Esse ano nós vamos chegar, aí eu falarei no final, e eu espero que não fique abaixo de 4, porque eu acho também que não é bom chegar tão baixo, porque uma parte é, obviamente, a recessão. Tá? E aqui vocês têm o que aconteceu com os preços administrados. Olha aí, em 2013, não era para ser 1,5, foi 1,5 porque você marretou, mas você marretou também, aqui foi os 25%. Você estava preocupado com... Sim, tudo tinha a ver com... Né? E 2015... Então, isso aqui, para mim, é um cavalo de pau, e aqui, estelionato eleitoral é uma palavra forte, eu jamais usarei. E não vou dizer que foi feito agora só, porque Delfim fez isso, às vésperas, né? Fernando Henrique fez, todo mundo já fez estelionato eleitoral no Brasil. Então... Cruzado, foi 6 meses depois, uma semana depois do PMDB ganhou todos os estados, à exceção de Sergipe, onde, na época, lá o PFL da época ganhou, você soltou os preços do Cruzado, Fernando Henrique disse que não ia desvalorizar e fez a Max, então isso não é nada contra a presidente, não, presidenta, né, perdão, presidenta, mas ela, para mim, isso enganou quem votou nela, mas tudo bem. Dilma 2, é o cavalo de pau, né, com a queda da atividade e aumento do déficit fiscal, para não sinalizar, aqui vem a coisa mais... Você gostou, não foi, do gráfico das pedaladas? Não é meu, eu vou dar a fonte. Não, mas pedalada é... Com a queda da atividade... Para não sinalizar a gravidade do problema, tem que solicitar Congresso créditos extra, financiamento de programas sociais e outros, mas sociais era mais importante, e públicos, despesas na autoridade, as estradas pedaladas. Eu assisti também uma parte, que aquilo foi enfadonho, mas das discussões lá no Senado e na Câmara do impeachment, e eu me lembro bem que tinha uma tal história, quando a Dilma foi se defender, ou quando o Cardoso, falava sempre do negócio do não sei o que da agricultura, não sei o que da agricultura, mas já foi pago, isso já não está mais, o negócio da agricultura. Tinha sempre algumas coisas que já estavam resolvidas. De fato, já estavam resolvidas, mas esse é o gráfico. Não, desculpe, eu vou passar o gráfico pedalado, depois eu volto no outro. Pedaladas é o mais importante. Pedaladas é o seguinte, tá? A Pedaladas é um cheque especial. Aqui, isso aqui é do Mendonça Barros Associados, saiu publicado na Folha de São Paulo, com cor e tal. De fato, e sempre falam assim, mas todos fizeram. Nem, de fato, todos fizeram. A distribuição de receita, gastos sem autorização, etc. Tal. Então, vocês vejam aqui, olha, o total é esse aqui, Fundo Garantia é esse aqui, Caixa Econômica é esse aqui, Finame é esse aqui, Banco do Brasil é esse aqui, e vai. Então, na verdade, o que é interessante é o seguinte, olha aqui, Fernando Henrique fez alguma coisa, Lula 1 fez, Lula 1, 2, até o meio fazia discretamente, mas aqui ele precisava eleger a Dilma, então aqui não era a candidata ideal, nem dele, seguramente, era o Palocci ou o Dirceu, mas não estavam mais disponíveis. Agora, aqui é o processo. E aí tem uma coisa muito interessante, não sou advogado, mas lembro de ter lido isso, você não pode, parece que o Temer vai escapar por essa, você não pode processar um presidente por uma coisa feita no mandato anterior. Então, efetivamente, aqui era um sujeito chamado Arno Agostinho, que era o secretário de Tesouro da Dilma, que o Nelson Barbosa pulou fora ainda no governo Dilma, porque discordava do Nelson Agostinho, o Nelson Barbosa sabia que esse troço estava sendo mal feito. Não é? E aqui o que você tem, que é muito interessante, é que, de fato, aqui subiu. O Levi até deu uma segurada, olha aqui, se você olha, ela não cresce mais, ele até reduz alguns. Então, de fato, me pareceu que quem fez os pareceres, Anastasia, eu acho, no Senado, outros, deu nó em pingo d'água, porque, efetivamente, você tinha bloqueado. Por isso é que havia essa insistência de dizer que, não, isso tudo foi no governo anterior, porque a lei lhe dá essa garantia aos presidentes de não serem processados por fatos ocorridos anteriormente ao mandato. Agora, isso aqui é uma doideira, isso gerou uma desorganização nas contas públicas brasileiras que, mesmo depois de acertados, mostrou que, de fato, o rombo era enorme, como a gente vai ver, por isso aquele crescimento da dívida, etc, etc. Isso são números, são fatos. Tá? Então, é interessante. Vale a pena olhar um pouco. Aqui, isso são dados de uma apresentação do Banco Central, mas são dados também. Vejam aqui, o CDS é uma análise de risco internacional,
né, o risco para o país se eleva, então tinha havido lá em 2009 um crescimento, aí foi a crise internacional, mas vejo que em 2015 o risco se eleva, e aqui o governo atual diz, olha, depois que nós entramos aqui, o risco está caindo. Confiança da indústria estava desabando, olha, a confiança da indústria está subindo, de fato está. E eu acho que isso, se a gente já vai começar a olhar um pouquinho para o futuro, eu acho que nós estamos começando a uma recuperação. Batemos no fundo do poço e estamos começando a recuperar, depois conversamos um pouco mais sobre isso. E aqui um outro também, que é a nova matriz, a origem da crise, o resultado primário, isso é receita menos despesa, o resultado primário, ou seja, o déficit é crescente, ainda crescente no atual governo, e a dívida que a gente já colocou lá, mas aqui volta de novo. Isso aqui sempre tem déficit grande, não faz superávit, a dívida aumenta. Aqui, teve o BNDES aqui, eu não queria, mas veja aqui é um pouquinho, mais uma razão porque os juros no Brasil é tão alto. É a meia entrada do sistema financeiro, isso também é um dado do Ministério da Fazenda, metade do crédito no Brasil é subsidiado, 50% é subsidiado, o livre está aqui, e o direcionado, subsidiado, está aqui, por isso é que o livre acaba tendo que, para que a política monetária, que é a taxa de juros, impactar a atividade econômica, mas, poxa, mas isso, existem três políticas que o governo pode fazer. A monetária, o uso da taxa de juros para impactar a atividade econômica, se a inflação está crescendo, você tenta aumentar os juros em parte para isso. A fiscal, que é gastar menos para... E existe a política de renda, controle de preços e salários, isso já fizemos no passado, não deu certo, é melhor não voltar a fazer. E aqui vocês têm a distribuição. No crédito direcionado, uma parte é para a pessoa física, o habitacional, Minha Casa Minha Vida, podia ter um pouquinho melhor de qualidade nas obras, mas, de qualquer forma, foi uma mudança que o atual governo vai continuar e outros terão que fazer também. E aqui o BNDES, pessoa jurídica. Aqui é o consignado cartão de crédito, o consignado um pouco de exploração de pessoas incautas, mas tudo bem. E aqui capital de giro, comércio exterior, aqui é a divisão, e mostra um pouco da 71%, 50%, 50%. Bom, aqui está muito demais esse aí, mas só para mostrar o seguinte, são várias crises, a crise do segundo semestre, e aí vem, alguém me falou, são três trimestres para aceitar, mas aqui mostra o seguinte, de fato, essa crise isso é um dado de uma análise do Credit Suisse, essa é a crise mais longa que nós tivemos, se a gente compara 89, 92, que é o período lá pré-Collor e Collor, com aquela inflação alta, 81, 83, deu fim 2, 87, 88, ali no meio lá da confusão lá do Sarney, depois do fracasso de um dos planos de estabilização, 98, 99, crise internacional, a queda é pequena, lá dos bancos americanos, 2001, 2000, aqui é curtinha, mas mostra de fato que essa é muito longa, isso está até 28 de abril de 2017, isso está bem atualizado, é um dado bem atualizado. Temer, incerteza e oportunidades, não acho que o meu título seja muito ruim, a incerteza é enorme, mas existem oportunidades. A base política é o mesmo presidencialismo de coalizão, eu lá não falei, porque deixei para falar aqui, mas o presidente de coalizão é o dano que se recebe, e eu digo aqui com maior experiência nas negociações, botei entre aspas, porque negociações, para quem é experiente, não precisamos falar muito, basta ler os jornais, mas, de fato, demonstrou que consegue negociar. Lula negociava, Fernando Henrique negociava, mas não conseguiram aprovar as reformas. Eu acho que eu pulei, na hora que eu falei lá do meu artigo, lá do coisa, eu lembrava disso, tinha que fazer essas reformas que não foram feitas, eu falei. Equipe econômica e estatais principais competentes com alta confiança dos mercados. Lembrando que, embora aqui os mercados possam parecer o mercado financeiro, mas eu acho que todo mundo tem, a menos que a pessoa tenha um viés muito forte, de que a Petrobras, do jeito que ia, não ia a lugar nenhum. Com todo respeito, não ia a lugar nenhum. Ou ia para o fundo do poço. Bom, mas no governo Fernando Henrique também uma plataforma virou e afundou. Sim, acontecem coisas, todo mundo. Acho que... o BNDES tem uma dificuldade enorme, mas está aqui. Meirelles é um sujeito que, obviamente, gostaria de ser presidente da República, então isso também faz parte das suas... Estratégia de Meirelles qual é? Evitar o modelo Dilma, correr atrás de prejuízos ou pedalar. Então, Meirelles fez uma coisa muito interessante. Ele disse assim, olha, vamos fazer logo um déficit primário muito forte em 2016, 2017, porque isso vai garantir a bondades é uma palavra elegante, está sendo gravado, e apoio do Congresso. Então, podemos fazer bondades e apoio, porque temos caixa para isso.
Não é? E aí vamos fazer uma trajetória decrescente nos próximos anos, porque, no fundo, as agências de risco, os mercados olham assim, não, está muito ruim o déficit, é 2, mas se vai diminuindo, e eu sempre disse assim, olha, o primeiro foi 170, se for no segundo ano 160, 160 é menor que 170, se for no terceiro 120, pô, ainda é um déficit brutal, mas 120 é menor que 160, que é menor que 170. Ficou claro a ideia lógica que me pareceu do ministro Meirelles? Não é? Agora, claro, o sucesso depende da recuperação da economia, que está sendo muito mais lenta do que o previsto. Por isso é que esse ano eles já estão meio desesperados, porque a arrecadação não recupera, e mesmo com todas as coisas extras, repatriações, blá, 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 blá. Sem tempo para perder, Temer tem que mostrar liderança, também entre aspas, no curto prazo, para conseguir a aprovação de medidas fundamentais no Congresso. Bom, a primeira coisa foi a aprovação do teto, vitória importante, comprometimento do Congresso com orçamento de ajuste necessário. Eu assisti uma vez uma palestra meio fechada, um grupo pequeno, do ministro Meirelles, e eu vi que ele falou com muito prazer para uma série de economistas, alguns, inclusive, que tinham estado em governos passados, de que, olha, eu aprovei o teto do gasto. Acho que a aprovação do teto do gasto é uma coisa que soa bem mesmo para um deputado médio, porque ele sabe, todo mundo sabe, que gastar mais que se arrecada vai estourar em algum lugar. Mesmo você, aquilo lhe ajudando a você se eleger, ajudando o seu partido, o seu grupo, a pessoa entende. Então, o teto do gasto é uma coisa que, de fato, bota assim, né, limita pela inflação do ano anterior e tal, ou seja, a lógica tinha apelo e conseguiu passar, e eles conseguiram fazer isso logo ali de início. Né? E, de fato, cria uma coisa interessante, quer dizer, né? O Congresso passa a ter comprometimento com os resultados. Se vai ter, por exemplo, esse ano, e eu já vou adiantar o que eu vou falar no final, eu acho que a inflação não vai ficar abaixo de 4%, porque você vai ter um aumento de PIS e COFINS na gasolina antes do final do ano para evitar fazer um contingenciamento ainda maior de recurso que desgasta muito o governo. Então, acho que, para que ficar em 3 e pouco, se não é sustentável, a gente já vai mostrar por quê, tá? Ainda tem muita coisa para falar? Tenho tempo ainda um pouquinho, né? Tá, então. Muito bem. Aqui eu vou falar de uma coisa delicada, né? Como esperado, sem separação entre o joio e o trigo, e com o avanço da Lava Jato, grandes gastos políticos em geral. Né? Há quase um ano atrás, ou 8 meses atrás, 2 artigos me chamaram muito a atenção na grande imprensa. Um de uma articulista, que eu acho que ainda está no Estadão, mas escreveu, Eliane Cantanhede, é, em que ela, isso tem quase um ano atrás, eu tenho até cópia do artigo, se quiserem, depois eu mando para o Paulo, ela escreveu com todas as letras no Estadão, na sua coluna semanal, de que era necessário separar o joio do trigo, senão, de fato, não ia sobrar ninguém. Né? Fernando Henrique, na sua elegância, nos seus artigos mensais também, no Globo e no Estadão, não falou com todas as letras, mas o artigo está lá, ele disse também, ou separa o joio do trigo ou não vai sobrar ninguém. Bom, eu acho que não vai sobrar ninguém, mas isso é uma discussão boa aí para os nossos, como esperado, sem a separação do trigo e grandes gastos em geral. Então, esse é um outro problema das incertezas. Né? Avanço da reforma trabalhista, importante para o custo Brasil. Não é? Sei, não vou aqui detalhar, vou deixar para detalhar mais, falar um pouquinho de Previdência e os Estados, que eu acho que é mais importante, mas, de fato, não é? 50%, acho que esse é mais ou menos o número, dos trabalhadores do Brasil não são cobertos pela legislação, nós estamos, de novo, falando para poucos. O Brasil é um país que resolve fazer coisas muito boas, ou muito detalhadas, muito bem feitas, por uma minoria, o que não é, digamos, democraticamente. Mas bota todo mundo, não, mas não consegue botar todo mundo. Aliás, não é? Na Índia, que é vista com coisa, ou na China, né? A grande maioria dos trabalhadores não tem nenhum tipo de garantia para nada, mas estamos falando da Índia e da China. Mas a reforma da Previdência, e a trabalhista, leio nos analistas políticos, lembrando o seguinte, como uma grande parte dos parlamentares é também, não é, dono de empresa, ele também acha que ele gostaria de aprovar isso, passa mais fácil. A reforma da Previdência, mesmo desidratada, não é a mais importante de todas as reformas estruturais. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre Previdência. Lembrando, isso é do governo, mas, gente, isso não... Sei que tem aí um documento enorme feito pela Associação dos Fiscais, de outros e tal, mas isso aqui é o que o governo respondendo, eu não vou cansá-lo, mas tem documentos públicos, pegando cada caso e explicando. Além daquela que é a mais assim, gritante, assim, não, temos falando auditoria da dívida, porque a dívida tem uma opção de coisa. Sim, tudo bem, mas... O que faz com a auditoria da dívida? Vai prender o Juscelino Kubitschek, que já está no céu já há muito tempo. Brasília gerou uma dívida brutal que devia ter uma auditoria, mas o Juscelino, que é considerado Getúlio Vargas, pai dos pobres,
também fez coisas horrorosas lá, gente. Não, sei que isso pode parecer meio cinismo, mas não é, isso é realismo. Bom, aqui você tem aqui, não é, o crescimento do gasto primário, né, vocês veem benefícios, isso é um período de percentagem do PIB, né, de 91, 95 cresceu 5,6%, não é? Já o pessoal cresceu muito pouco, de fato. Não é? Despesas correntes, saúde e educação, muito pouco, subsídios, muito pouco, as despesas, muito pouco. Não é? Aqui a gente tem um dado muito interessante, esse também é do Credit Suisse, é só para mostrar que apenas 10% das despesas primárias não são vinculadas, ou seja, você tem muito pouca flexibilidade na estrutura de gasto do Brasil, não é? E dos quais, não é? O INSS é o grande, das coisas, é o grande despesa com o pessoal é 21%, outras despesas 11% e tal. Isso vai ficar com vocês. Aqui tem a coisa mais importante. Essa, para mim, é o que justifica a reforma da Previdência. Tá? E bastava esse gráfico para mim. Aqui você tem porcentagem do PIB, e aqui você tem porcentagem de idosos, a chamada taxa de proporção de percentual de idosos à população. Esqueci agora o nome, mas porque, no fundo, você sabe, um sistema é um sistema em que os moços pagam pelos velhos. E o dia que todo mundo fica velho, o sistema quebrou. Né? Então, mostra a porcentagem de idosos no total da população. E aqui é bom, o do governo até eu não usei, porque o governo baseava só nos dados da OECD, que tem México e Chile, mas não tem os outros. E Turquia. Turquia é um país muito interessante. Sempre interessante. Não, paralelo não, porque agora o homem lá virou ditador permanente. Não, certo, paralelo. Mas o que é interessante são 4 quadrantes, gente. E aqui tem Mongólia, México, Chile. Esse aqui é do Paulo Tafner. Tá? Vocês vejam como o Brasil é um ponto fora da curva. É um ponto totalmente fora da curva. E é um ponto fora da curva, mas que vai caminhar para cá. Porque nós vamos caminhar, porque isso aqui é pensar do PIB. Como nós vamos envelhecer mais, eu não vou botar aqui a história etária que vocês conhecem, nós vamos caminhar para cá, porque vamos gastar cada vez mais. Ah, mas aqui está a Itália, está a Áustria, a Alemanha, e aliás, estão até mais baixos, em percentual do PIB. Sim, nós podemos ficar nessa belíssima combinação aqui de países, aliás, o Japão nem sei, o Japão está aqui embaixo, porque gasta pouco. Mas uma combinação elegantíssima, estamos no primeiro mundo, sim, mas estamos no primeiro mundo, só que o primeiro mundo não tem déficit. Né? Então, para mim, isso aqui era a única coisa, como vai ser um também sobre aqui dos estados, falar do Estado do Rio, que eu acho que mata qualquer discussão. Porque qualquer discussão tem que ser baseada em números, e isso aqui é muito claro. Nós somos um ponto fora da curva. Eu preferia ser a Bolívia. Não sei qual é a Bolívia aqui, mas o Kuwait é feio. Não é? Então, porque nós vamos caminhar assim, gente, só para lembrar, cada vez as pessoas vão ficar mais velhas, nós caminhamos para cá. Tá? Só que as pessoas mais velhas gastam mais. Então, nós vamos caminhar para cá. Aí nós vamos chegar aqui. Ah, estamos no quadrante dos países desenvolvidos. Sim, mas quebramos. Quer dizer, né? Esse é um outro negócio interessante. Esse está baseado no OECD, mas aí tem lá o México. Olha, o México, o incentivo... Aqui tem a aposentadoria precoce. Nós estamos lá com 59,4%, não é? Junto com o Bélgica, Luxemburgo. Não, mas aqui está o México. Aqui está o México aqui. O Chile está aqui, 69, 72. E a Turquia... Ah, a Turquia está aqui. Olha a Turquia, 63. Quer dizer, nós estamos propondo, a primeira lá, quando o governo lançou, 65 anos para homens e mulheres, agora. Agora não, agora é assim, 65 anos daqui a 10 ou 15 anos. Vai devagarzinho. Para chegar à Austrália e Noruega. Né? Para ir devagarzinho, devagarzinho. Agora, o governo não sabe explicar isso, né? Nem eu quero tentar, só estou explicando. Né? Bom, agora vamos falar crise dos estados. Ao longo da história, e eu vivi isso em 88, 89, 87, 88, ao longo da história, sucessivas crises causam aumento temporário de receita transformado em gasto permanente, especialmente em pessoal. Existe o famoso moral hazard, né, dos economistas, risco moral, que os governadores gastam confiando no socorro do governo federal. Já socorreram tantas vezes, já houve tantos... Não, aqui vamos ver aqui. Alguém nos resolverá o problema. Talvez a inflação volte, não resolva. Dinheiro pinta. Eu expliquei eles no almoço, que eu, quando era subsecretário de Fazenda, já nos estertores, o governador da época, né, abriu todas as obras do metrô ao mesmo tempo. Né, e eu era subsecretário de Fazenda, no Tesouro, foram lá uns empresários lá, eu conhecia um que jogava tênis no Leme Tênis Clube, onde eu jogava na época, então marquei uma, e ele disse assim, não, eu disse, olha, não, estamos a saber quando vai liberar os recursos e tal. Eu disse, não vou liberar, porque não tem recurso. Não, como? O governador não disse que o dinheiro pinta? Eu disse, opa, o dinheiro pinta? Ó, legal, legal. Pulei fora uns meses depois, encontrei ele
sei lá, num evento, 4 ou 5 anos depois, um deles, você é aquele cara que disse que o dinheiro não ia pintar, nós que quase quebramos, ficamos anos. Eu disse, vocês disseram que o governador do dinheiro pinta, eu achei que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu pulei fora. Vamos lá. Risco moral. Agora vamos... existe hoje um órgão, o Brasil avança, e o Congresso até avança. O Congresso criou, o Senado criou uma instituição fiscal independente, o jovem Felipe Salto, um economista de Campinas, muito competente, não é? Ele é o responsável por isso. É o Office of the Budget, que é um organismo do Congresso americano que está acabando com o Trump. Toda vez que o Trump quer fazer uma coisa, assim, isso vai gerar isso, vai gastar isso, é um órgão independente, selecionado, com mandato e tal. Eles fazem um relatório mensal, um deles agora recente, dimensão mais séria da atual crise fiscal é federativa. Quais são alguns pontos importantes? Constituição de 88, eu vou botar um gráfico, redistribuição de recursos a favor dos municípios e maior dinamismo do ISS em relação ao ICMS. O ICMS depende da indústria, a indústria independente de julgamento de valor, concordo que temos que pensar, já dei aula de política industrial nos anos 70, 80, não é, como economista, e na PUC, mas acho que a indústria está mudando de perfil e tal, tudo isso, e ICM tem muito a ver com isso, né, IPI. O ISS tem mais dinamismo, que é serviço, a gente vai ver o dado, tá? Então essa foi a primeira coisa. Os estados e municípios têm muito menos instrumentos para lidar com os efeitos da recessão, além de terem tido fortes perdas e exonerações. Aqui é a salvação dos estados, não é? E no que eu vou mostrar da dívida. Além do que está sendo aprovado no Congresso, você vai ter write-off de uma opção de coisas, porque com a Constituição de 88 e depois com aquela operação em que você transferiu para o Fundo de Participação dos Estados e Municípios um volume maior de IPI, imposto de renda, o governo federal, espertamente, passou a aumentar aquela carga tributária basicamente com impostos que não são compartilhados com os estados. E mais, quando chegou na hora de ajudar os exportadores, não é? A lei chama-se Candir, que era um deputado do PSDB na época, e foi até ministro do Planejamento, criou-se uma lei Candir que disse assim, não, desonera as exportações do ICMS para ajudar o Brasil a melhorar o seu lado externo. Isso está para ser cobrado, já foi pago uma parte. O Supremo acabou de tomar uma decisão final dizendo que caberá ao Congresso, até o final do ano, dizer como vai ser pago isso. Isso vai ser um acerto da dívida, e eu vou já falar quando mostrar o dado. Tá? As exonerações da Dilma, uma parte também tirou recursos do Fundo de Participação do Estado e do Município. Você tem muita coisa que os governadores, com razão, poderão cobrar, mas é do estoque, não é do fluxo. E a gente já vai falar nisso no último quadrinho. Maior comprometimento das despesas, especialmente com o pessoal dos governadores, forte crescimento de gastos com previdência, né? E previdência, não é, muitos estados cobram só 11%, não é, agora tem toda uma discussão passar para 14%, não é, o município do Rio de Janeiro não cobra nada dos aposentados pensionistas, aliás, essa é uma das coisas que já foi informado ao novo prefeito, não é, de que os prefeitos anteriores quiseram não cobrar para não se chatear com os funcionários públicos, não é? Funcionários públicos, eu vou mostrar um último dado depois, que eu ainda botei hoje nos jornais, que é impressionante, nada contra o funcionário público, mas é impressionante. A ampliação do espaço para o endividamento até 2004 estimulou a conduta. A Dilma queria segurar o crescimento, então deixou os estados se endividarem, eu vou mostrar o dado. O estado, para se endividar, quando ele já não tem mais capacidade de endividamento, tem que ter autorização do Senado, mas no Senado tudo passava de rogão, e aí você fez a festa. E aí o próprio Zé Roberto Afonso, que eu já citei, tem uma frase, ele foi um dos criadores da lei explanada fiscal, diz, incapacidade de marco regulatório em coibir o processo de diretoração, a tal da criatividade destrutiva. Ou seja, os estados inventaram 1000 formas de enganar, não é? E o governo federal comeu mosca, os tribunais de contas dos estados, bom, o daqui está preso, então a gente sabe exatamente como é que funciona. Aqui tem, também do Zé Roberto, o crescimento, vejam que aqui vai desde, esqueci qual é o dado, é do 1960, né? Aqui são os tributos municipais, dos quais o ISS é o grande, vejam como eles crescem fortemente em relação ao PIB, e vejam como o ICMS cai ou fica estável, ou seja, os estados têm, os municípios têm até uma capacidade melhor que os estados de arrecadar, e isso aqui é o dado lá, olha, em 2001, desembolso de operações de crédito, eram 9,2 bi, 2012 passou para 30, 2013 aqui, vamos tocar o pau na máquina, porque quem vem depois paga a conta. Não é um pouco essa lógica. Toca o pau na máquina, mas quem vem depois, ela era a mesma. Agora, vocês vejam que o volume é crescente, né, e tudo isso já para estados que não tinham mais capacidade de endividamento. Mas o Congresso aprovava, porque a festa era nossa. Aqui é o crescimento das despesas com o pessoal. Vocês vejam que em 2013 já havia um crescimento forte, ativos 11, caem ativos, mas vejam como crescem os inativos e pensionistas. As pessoas estão envelhecendo e, graças a Deus, vivem mais, né?
Agora nós vamos para um último quase, que mostra que o custo do regime presidencial dos tesouros estaduais, os três grandes problemas são Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Há muitos anos atrás, eu tinha um amigo que estava na área de previdência privada e foi ao Rio Grande do Sul para tentar ver com o governo do Estado a capacidade de criar um fundo lá para ajudar o Estado, né? E ele descobriu uma realidade, que no Sul, principalmente nos três estados, onde uma boa parte da população tem origens europeias, né, as pessoas vivem mais, e as professoras, né, vivem muito mais. Então, as professoras primárias, que tem um contingente grande, que se aposentam aos 45 anos, vivem até aos 90. Então, durante 45 anos, o Estado paga, o Rio Grande do Sul de fato, o pior de todos, mas Minas Gerais e Rio de Janeiro estão próximos. Brasília tem uma grande vantagem, quem paga a conta é o governo federal, de a maior parte, não aprende dos militares e tal. Não custa nada, custa bastante. Roraima e Rondônia, acho que também, aqueles antigos territórios também têm lá uns benefícios, mas isso aqui... O Amapá, por exemplo, quebrou mesmo assim. Brasília, exatamente. Aqui tem uma coisa que é complicada, que é a aposentadoria precoce, né? Vocês vejam lá que 2.800 estaduais, dos quais 51% são poderes estaduais, professores, policiais militares, policiais civis e outros, que tem um volume e quais são a média de aposentadoria, então vejam que isso também é um problema, né? Um governador que eu assisti uma vez numa palestra, que tem tentado fazer ajuste e sofreu, por parte da PM, uma retaliação dura, fez uma história muito interessante, contou que ele foi homenagear um major bombeiro, coronel bombeiro, lá no estado, que era herói, estava ganhando uma medalha, aí disse que ele chegou lá e, quando ele foi lá primeiro, antes de falar, ele perguntou assim para o coronel, o senhor está se aposentando, qual é a sua idade? 50 anos. Ele, de público, virou assim, disse, queria dar os parabéns, mas dizer ao nosso ilustre homenageado, que a esposa dele e o tesouro do Estado vão sofrer muito com essa aposentadoria precoce dele, de 50 anos de idade, né? Bom, o Rio de Janeiro é o caso mais grave. Quais são os nossos pontos agravantes, né? Os royalties e participações em petróleo, dependência excessiva e imprudente, é a chamada maldição, né, do petróleo, né? A Noruega, né, que também teve isso, fez um fundo soberano, falamos sobre isso, o fundo soberano da Noruega, eu li outro dia, permitirá que, se algum dia a Noruega for descongelada, sei lá, ou coisa assim, eles compram metade de um país asiático e vão todos viver na praia, né, compram algumas praias na Tailândia, ou coisa assim, e todos os noruegueses vão para lá. Estão lá guardando direitinho lá o seu dinheiro. Aqui não, aqui a gente gastou por conta, deu aumento de salários, tal, tudo isso reelegeu, elegeu, e foi por aí. Intensas receitas extraordinárias, antecipação de royalties, estão já antecipadas até 2020, tanto, desde o garotinho, vem antecipando royalties para... Crédito, depósito judicial, isso é um problema. Depósito judicial, já sacamos por conta. Outro dia disse que não sei aonde a pessoa foi pegar, o Banco Brasileiro disse, não, o seu dinheiro está com o Estado. E as Olimpíadas, que também forçaram gastos, né? Outros pontos, previdência própria, 45% da folha total, é um dos estados com maior peso, junto com aqueles outros, mais de 50% de servidores, e gastos dos outros poderes, eu vou ter, esse dado é muito interessante. Aqui na Previdência, o dado era aquele que eu mostrei lá do ponto fora da curva, aqui é o limite de endividamento, que a lei fala em 200%, e aqui o limite é do déficit primário, receita menos despesa. Então, aqui nós estamos falando de estoque e aqui nós estamos falando de fluxo, tá? Então, vejam que no estoque tem 4 estados com algum problema, tá? E no fluxo tem 2 pontos fora da curva. O Amapá, com todo respeito ao Amapá, o Amapá não vale nada. Outro dia até eu fiz uma matéria. Vamos mudar essa vale alguma coisa, mas compra-se o Amapá, o gasto com muito pouco dinheiro. O governo federal intervém lá e resolve. Então, o meu ponto é o seguinte, com aquilo que eu falei do acerto de contas e exonerações, o governador de Minas já falou sobre isso, calculou já em 70, 80 bi, o do Rio de Janeiro, alguém já calculou 40 e tantos bi, tudo isso aqui vai baixar para cá, ou seja, o estoque vai passar para cá. Só que no fluxo, o Rio de Janeiro vai continuar aqui. Então, vejam, isto aqui é solucionável com alguns ajustes, algum aperto, alguma coisa que a nova legislação vai exigir. Minas também caminha para cá, Rio Grande do Sul baixa para cá, São Paulo para cá, tal. O Amapá e nós vamos ficar aqui. Só que nós vamos ficar aqui mais embaixo, mas o que importa não é o estoque, é o fluxo. E aqui é um dado, isso é Mauro Osório, o atual diretor do IPP, do governo, já era do governo
Eduardo Paz continuou com coisa, um economista que entende de janeiro. Esse dado é impressionante. Isso é despesa per capita, segundo umas funções de gasto do governo do Estado do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas. O Legislativo do Estado, per capita, em 2015, gastava R$ 77,00, São Paulo 30, Minas 55. O Judiciário, 240, 188, 179. O especial da Justiça é todo aquele resto. Promotor, procurador, todo aquele Tribunal de Contas, 126, 75, 72. A segurança, a gente gasta menos que Minas. Sim, Minas tem 300 e tantos municípios, é o estado que tem mais municípios, então tem que ter lá um PMzinho, pelo menos em cada município, né? Então, agora, educação, vejam a diferença para São Paulo, saúde e transportes. Bom, transportes é mais aqui. Bom, vamos para o final. Cenário básico, não é difícil travessia. Isso é uma maldade, não é porque eles fizeram lá não é, o PMDB fez lá e o Fernando Henrique maldosamente chamou de pinguela. Não é? Pinguela, difícil travessia. Pinguela. Primeiro, precisa de condição, não preciso mais explicar. Por legitimidade de Temer, Itamar teve o plano real, que fez o bem, acabou com o imposto inflacionário. Só para lembrar, não é? Depois de ter o ministro Marcílio, que ajudou a blindar a economia, não é? Itamar teve 3 ministros da Fazenda, cada um durou 2 meses. Aí Fernando Henrique já queria ser ministro lá no governo do Itamar, queria ser do governo do Collor, queria ser ministro das Relações Exteriores. Se tivesse sido, teria morrido politicamente. Foi Mário Covas que impediu, não é? Que tinha muito poder para a governo de São Paulo. Fernando Henrique é guindado e tinha uma equipe, nós tínhamos aprendido lá com os erros do Cruzado, do Bresser, Branco, Collor. Já havia o plano que deveria ter sido feito lá no Cruzado, que era o plano do André Larzene Persuarida de superindexar a moeda. Tudo isso já estava estudado, já sabia todas as besteiras que tinha feito. Eu dou aula disso há muito tempo para os alunos, mostro isso, não é para cá. Então, o Itamar é porque os períodos são mais ou menos os mesmos, quer dizer, é mais ou menos 1 ano e meio, o Itamar foi um pouquinho mais. Tal. O Itamar tinha uma grande coisa, ele fez o bem. Quando terminou o imposto inflacionário, que era aquilo que massacrava os pobres, e toda vez tinha um plano de estabilização, voltando ao começo, que acho que é o mais importante, em que você via crescer o consumo de televisão, nas comunidades você tinha antenas e tal, tudo isso, aquilo fez o bem. O plano real, mesmo tendo oposição, não é, de muitos, inclusive do próprio Lula e do PT, não é, deu um alívio para as pessoas de renda mais baixa. O Temer tem que fazer o mal, tem que tirar direitos, não é? Acabar com direitos que são inerentes à sociedade, ao social, etc, etc. Não, são direitos que são impagáveis. Eu, uma vez, também escrevi um negócio que dizia assim, na época, assim, direitos adquiridos, porque isso veio lá também do meu período lá no Estado, que tinha um negócio lá, também eu estou contando história demais, não preciso contar essa, mas tinha um negócio lá de direitos adquiridos, e principalmente o pessoal da área judiciária, não, mas isso é um direito adquirido, eu nunca pleiteei isso. Bom, direitos adquiridos são socialmente injustos e financeiramente inviáveis, não deviam ser direitos adquiridos, mas não vou entrar nessa seara. Isso é um pouco da minha longa experiência, não é? Por legitimidade e tal. Elevado gasto com envolvimento de ministros e Temer na Lava Jato. Não é? Agora temos indicadores positivos. Na desaceleração da inflação, alimentos, eu vou botar um pouquinho isso, que é alimentos mais recessão, esse dado é importante, central de redução da Selic, impacto fiscal e inatividade, o gasto nas contas públicas dos juros é brutal, cada queda economiza, não é? Inatividade, liberação do FGTS, pagou-se dívidas, atividade 2017.2 e 2018.1 com viés alto moderado, confiança da indústria e consumidor. Aqui eu vou mostrar isso, que é muito interessante da inflação atual, isso é do Banco Central. Isso aqui, desculpem esse detalhismo, mas eu acho que isso é muito interessante, porque quando eu, às vezes, faço algum comentário empresarial, eu digo assim, olha, não é só a recessão, nós estamos num quadro excepcionalmente favorável de alimentos, e cá entre nós me vem dizer que, quando a recessão, as pessoas estão comendo menos e a inflação dos alimentos cai. Não, porque a pessoa não come a carne de primeira, come de segunda e terceira, ou seja, para a inflação, alimentos não é uma coisa que afete tanto. E vejam só, porque isso é muito interessante. Isso aqui é, entre 2007 e 2014, no mês de janeiro, qual foi o máximo e qual foi o mínimo, porque isso varia muito, tem muita volatilidade, fevereiro, março e tal. Vejam que, em 2016, você começou o ano, e se estivesse em 2015, você ficou acima do máximo, e isso, tudo que sobe em alimentos, desce. Você terminou o ano muito abaixo do mínimo, começou esse ano e está caindo mais, ou seja, isso é o que está ajudando a inflação desse ano, aí você tem aí uma combinação de queda da inflação e renda real das famílias, então isso ajuda a melhorar até o humor das famílias. Isso é a confiança da indústria, a gente já tinha colocado, está melhorando, essa está bem atualizada. Isso é a confiança do consumidor, tem um problema de expectativas, mas não vale a pena descer nisso tudo. Qual é o indicador negativo? Elevação do desemprego, da desocupação, e aí eu já falei isso no começo, então não vou, deixo para vocês, mas isso é importante.
não é? Eu já falei no começo, o efeito desalento, não é? O efeito desalento é quando a expectativa piora, mais pessoas deixam de procurar emprego, então isso ajuda a deixar aquele desemprego mais baixo, era o desalento em certos períodos, e agora nós temos o efeito alento. Quando a expectativa melhora, as pessoas buscam mais emprego. Tá? Então, é isso. Aqui é o dado de força de trabalho, já falei muito. Tem aí o emprego formal e informal, está melhorando. Aqui tem o informal junto, que está melhorando mais ainda é o informal. É a chamada ocupação, aqui eu não estou olhando o desemprego, estou olhando os ocupados. Então, vocês vejam que, a partir de fevereiro de 2016, há uma melhora dos ocupados, embora a melhora maior seja no informal. Isso mostra que as coisas vão bem, é a elaboração do Mendonça de Barros. Quais são os cenários de riscos? Pressão corporativas e ideológicas, não preciso explicar. Agravamento da crise financeira do Estado e municípios, acho que tem essa compensação aí. E o efeitos imprevisíveis da Lava Jato 2018, também não preciso explicar. E eu botei isso aqui, porque eu peguei isso ontem, mas isso é só para fechar, devia estar lá. Isso saiu no Estadão, mas é um dado impressionante, gente. A gente sabe disso, são 30 milhões de pessoas no INSS, tá? O custo per capita do rombo para os cofres é de R$5 mil. São 3 milhões de servidores civis do Estado da União, o rombo é de 50, é 10 vezes. E são 30 mil servidores militares, o rombo é de pequenininho, 113 mil, mas são... perdão, o rombo é de 34 bilhões, 136, mas é de 113 per capita, ou seja, é 22 vezes o outro. Então, tem alguma distorção, de manhã se falava aqui, não é, das pessoas querendo ser funcionário público, sim, claro, acho que é, mas lembre-se que também Dilma fez uma coisa certa. Não é? Dilma, numa das reformas de Fernando Henrique ou de Lula, tinha se aprovado aquele fundo para funcionário público, ou seja, funcionário público aqui entra, não tem mais direito à aposentadoria integral, tem um fundo, e a Dilma, de fato, foi quem regulamentou, isso ficou tempos lá, Fernando Henrique não quis, Lula não quis, Dilma regulamentou. Era isso, gente, falei demais, desculpem, mas... Do céu, professor, que classe, que aula. Assim, isso depois da gente ter visto aquele gráfico do IPEA, eu gostei muito da apresentação do BNDES no início, mas ela apresentou um gráfico que me lembrou muito aqueles livros de juridiquês antigo, e aquele gráfico que revela, pelo menos a expectativa que os advogados têm dos economistas, eles botam alguma coisa que ninguém entende, nem eles. E aí fica todo mundo procurando entender o que está escrito, desenhado ali. Eu só consigo dar uma aula de mais de 2 horas, das coisas mais claras, assim, muito obrigado. Impressionante. Muitas dúvidas. Muito. Assim, talvez desse resumir isso aqui naquela historinha antes de iniciar, da mulher que foi comprar o pãozinho na padaria, que ela não frequentava. E aí pergunta, quanto é o pão? E aí o padeiro fala assim, é R$2. Mas assim, que absurdo! Na padaria, 3 quadras daqui, o pão vale só R$1. Fala assim, então por que a senhora não comprou lá? Porque não tinha. Assim, se eu também não tivesse, também lhe faria por R$1, minha senhora. Não é isso? Então, o problema da economia corre um pouco por aí.